nossos pérolas da política, já que hoje é o dia do professor, para você ver como é que o nosso governador Cid Gomes trata o professor, o mestre. Saúde. Agora nós precisamos pegar firme a estrutura. A minha opinião, certo? Primeiro, sobre atividade pública, né? Quem está na atividade pública, e essa atividade pública vai desde deputado, governador, prefeito, vereador, mas médico, professor, policial, certo? Tudo isso é uma atividade pública. Então, a meu juízo, isso é uma opinião minha, né? Acho que eu tenho o direito de ter minha opinião, quem entra em atividade pública deve entrar por amor, não por dinheiro. Isso é uma opinião minha. Então, o senhor realmente falou... Isso é uma opinião minha que governador, prefeito, presidente, deputado, senador, vereador, médico, professor, policial, devem entrar, devem ter como motivação para estar na vida pública amor, espírito público. Né? Mas esses profissionais também, eles têm que ter... Claro que tem, claro que tem. E uma coisa nega a outra? Uma coisa nega a outra? Não, eu estou dizendo que essa deve ser uma premissa. Essa deve ser uma premissa. Né? Quem entra, quem está atrás de riqueza, de dinheiro, deve procurar outro setor, não a vida pública. Certo? É o que eu penso. Professor, o que você acha disso tudo, professor? Mas o que eu acho que esse governo é um autoritário, é um fruto da ditadura, é um cidadão que veio lá, os descendentes dele veio lá do PF, da Arena, do PFL, e ele, com todo aquele ranço de autoritário, você vê que é uma lei que foi aprovada, uma lei federal. Eu acho que ilegal é o governo e não a categoria. Como essa justiça decretou ilegal, devia decretar ilegal a posição do governo. Essa multidão de professores, os alunos aí sem aula, nós queremos realmente atender os alunos. Esse governo não quer. É um governo realmente fascista, um governo realmente que não está preocupado com a educação. Essa história de dizer que é o número 1 dele é a educação, isso é mentira. Ele não tem compromisso com a educação. É um governo realmente reacionário, é um governo fruto da ditadura, é um desrespeito que ele está fazendo, não só aos professores, mas toda a comunidade cearense, aos estudantes, aos pais, à sociedade. Isso é uma vergonha nacional. 1.187 é muito pouco para professor de nível médio. Tem que mandar o trem pagador. E olha, isso não é só no Ceará, não. Na capital do país, aqui, ontem, não houve aula nas escolas públicas do Fundamental e Médio, porque os professores fizeram protesto diante do Palácio do Governo. A Universidade de Brasília está frequentemente em greve. E o Instituto Federal, com cursos técnicos e superiores, está em greve há 45 dias. E as autoridades, claro, não sentem os prejuízos disso. Os prejuízos, como lembrou a Renata, são das crianças e jovens. Os prejuízos são do país. Protestos, manifestações, greves são alguns dos sintomas sérios do descaso que sofre a educação, incluindo aí a desvalorização dos professores. Hoje o professor está desestimulado e mal formado. E a qualidade de ensino é medíocre. E pensar que é uma das mais nobres profissões porque forma o futuro. Mas isso não se traduz na formação do educador, nem na sua remuneração. No Ceará, por exemplo, um deputado estadual ganha mais que uma dúzia de professores do ensino médio. Que justiça há nessa desproporção? Como a educação está medíocre, o futuro do Brasil, e já se sente isso no presente, pode ser também medíocre. Olha o tratamento especial à professora aí. As empresas que precisam profissionais sentem isso, essa falta de ensino. Os cursos superiores se deterioram, da medicina ao direito. E não poderia ser diferente, porque a base é fraca. A educação, que é a prioridade das prioridades, talvez seja temida pelos que estabelecem as prioridades, porque a educação liberta. Essa última imagem que o telespectador viu aí foi quando o prefeito Roberto Cláudio era presidente
da Assembleia Legislativa que mandou, vou dar uma de Alfredo aqui, né? Descer a chibata nos professores. Isso é o tratamento que o Roberto Cláudio deu aos professores. No Japão... Aprendeu direitinho com o mestre. No Japão, veja bem, existe lá o imperador Akihito, existe o pai dele, o Hirohito. E todo mundo que tem que passar na frente, com uma única exceção, na frente do imperador, tem que se curvar em sinal do respeito. A única exceção é o professor, porque, como o imperador disse, se não fosse o professor, não existia o imperador. E o professor merece respeito, merece ser bem remunerado. É mais um equívoco do governador Cid Gomes, quando ele diz que o prefeito tem que trabalhar por amor e não por dinheiro. Ele tem que trabalhar, tem que ter a vocação dele, mas se ele não for bem remunerado para poder sustentar a família dele, mulher, os filhos, pagar a escola dos filhos dele, comprar ali o arroz com feijão para poder se alimentar, ele não vai ter condições de dar uma boa qualidade de educação para os alunos dele. É lamentável você ver um governador como Cid Gomes dizer que você tem que trabalhar por amor e não por dinheiro. Eu acho que todo mundo, quando escolhe uma profissão, é pela sua vocação e pensa na remuneração, da satisfação, da realização financeira que esse trabalho vai dar. É uma pena, o professor tem que ser valorizado, o professor ainda ganha muito pouco, o piso nacional dos professores ainda é uma miséria, porque eu só estou aqui e você está olhando aí para mim, é porque você teve um professor. E o primeiro professor da vida é o pai e a mãe, porque eles tiveram um professor para nos ensinarem. Então nós temos que valorizar o professor, parabenizá-lo, eles por essa data, apesar de eu achar que o professor não tem muito o que comemorar no Brasil, porque o salário é de miséria e as condições é piores ainda, quando mais se trata do ensino público.